aqui a gente iniciou a gravação. Se der tudo certo, eu deixo disponível lá no Classroom essa aula de hoje. Então, pensei em fazer uma revisão, mas uma revisão respondendo questões, né, relacionadas ao Enem. Então, dos conteúdos que vocês já viram, né, além daqueles que eu ministrei, que eu falei sobre as leis de Newton, energia mecânica, falei sobre rotações e fluidos. Aí vocês viram com Bruna a parte de oscilações, né, ondas sonoras, a parte de termodinâmica e óptica. Eu separei hoje três questões para a gente discutir de termodinâmica. Então, nas próximas aulas a gente pode revisar oscilações e ondas sonoras ou óptica, né? E aí a gente pode planejar como a gente responde mais questões sobre esses assuntos ou avança mais um pouco, tendo em vista que vocês vão ter um simulado nos próximos dias. E o Enem, né, também daqui a um mês, basicamente. Então, para hoje, pode falar. Sim, eu não conversei com o outro professor, Eduardo. Eduardo, o nome dele, se eu não me engano. Vocês tiveram aula com ele? Qual assunto? Uhum. Massa, show. É porque, infelizmente, de fato, eu acabei esquecendo de entrar em contato com ele para ver essa questão aí, da gente poder combinar como poderíamos fazer assim, dele dar uma parte do conteúdo e eu dar uma revisão do conteúdo respondendo questões, era uma forma. Mas assim, para não atrapalhar a dinâmica do conteúdo como ele está ministrando, eu preparei uma revisão de questões sobre assuntos anteriores, né? E aí não atrapalha e não interfere no conteúdo que ele está apresentando de eletricidade, né? E posteriormente magnetismo. E aí ele vai ter a total liberdade de ver de como ele vai elaborar esse conteúdo e como ele vai trabalhar questões sobre esse conteúdo. A gente só vai discutir mais na frente de como a gente pode fechar essa parte, né, de revisões de conteúdos novos, para que vocês vejam todo o conteúdo necessário para o exame, né? Enfim, desculpe o atraso. De fato, aqui está fazendo as atualizações. Agora ele pediu para reiniciar, mas reiniciar agora vai tomar mais tempo. Então, ao final da aula eu reinicio. E como vocês estão vendo, são questões de termodinâmica, né, do Enem. Então, a partir do momento que vocês tiverem dúvida de algum conceito, algo que vocês não entenderam bem, vocês podem interromper, certo? Mas aqui a gente vai ser mais objetivo em responder as questões. Então, vamos partir que vocês tenham um conhecimento prévio, né, do assunto. Então, a primeira questão aqui
que eu separei do Enem é a questão 64, Enem 2016. A referência é prova amarela e é uma prova que foi a segunda aplicação. Então teve a aplicação normal, a primeira aplicação, e teve essa segunda aplicação. Então a questão diz: nos dias frios é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha, ou então fecha a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. Então ele afirma: a roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. Então a utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela. O calor é que sai por ela. Então, o que ele está dizendo é que essas expressões são inadequadas e aí você tem que dar uma justificativa. A justificativa é uma das alternativas: A, B, C, D ou E. Então, alternativa B: roupa não fornece calor, possui um isolante térmico e o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Alternativa C: roupa não é uma fonte de temperatura e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela. Letra D: calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Letra E: calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo essa forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, a gente vai agora ler com mais calma cada alternativa e interpretar o que cada alternativa está dizendo. Por exemplo, na alternativa A. Não, antes vamos ver o que o problema está falando. Ele está falando que a gente tem expressões no senso comum, como esta roupa é quentinha, e dizer o seguinte: fecha a janela para o frio não entrar. Então ele está dizendo que esses conceitos, ou seja, essas expressões estão em desacordo com os conceitos da termodinâmica, com o conceito de calor. E aí, se a gente for retornar ao conceito de calor, o que é o calor? O calor é uma forma de energia, mas uma energia que está em trânsito. O calor ele é responsável por você fazer com que aquela energia que um corpo continha, ela seja transferida desse corpo para outro. E essa transferência não é uma transferência de qualquer forma. Ela obedece uma regra. A primeira regra é: haverá transferência de calor entre dois corpos quando um dos corpos estiver com uma temperatura maior do que a do outro corpo. Então, se ambos estão a temperaturas diferentes, haverá transferência de calor entre eles. Então, o que é o calor? O calor é essa energia que sai de um corpo e vai para o outro. Então, é energia de transição, energia de transferência. Então, a gente já chega à conclusão que nenhum dos corpos contém calor, certo? Isso é um conceito, essa é uma forma de expressar a termodinâmica de forma errada se a gente dizer que um dos corpos contém calor. Eles não têm calor. Eles vão estar com temperaturas diferentes. E o fato deles terem temperaturas diferentes é outra forma de energia. Então eles estão com energia interna diferente. Então eles têm energia interna diferente, logo tem temperaturas diferentes. E o fato de haver transferência de energia entre um corpo e o outro através do calor é devido à sua diferença de temperatura. Então, o calor é essa energia que sai de um corpo e vai para o outro corpo. E a gente entendeu o que é calor, né? Conceitualmente, essa é a definição. Então, logo, se a gente diz esta roupa é quentinha,
ela nada tem a ver que elas contêm mais calor do que outra roupa que está a uma temperatura menor. Então, a gente não pode interpretar dessa forma. E, como eu já tinha dito, o calor ele obedece uma regra de transferência que é sair do corpo mais quente e vai para o corpo mais frio. Então, existe uma regra de transferência entre o calor, que ele vai fluir de um corpo que está a uma temperatura maior para um corpo de temperatura menor. Então, se você imaginar um ambiente fechado, como por exemplo a sala ou o seu quarto, se em um dia frio você está de forma aconchegante dentro dele, é sinal que ele está com uma temperatura maior do que a temperatura ambiente, que é a temperatura de fora, porque o quarto vai atuar como isolante térmico. Então, se a gente abre a janela, abre a porta e permite que haja transferência com maior facilidade, transferência de calor, né? Com maior facilidade entre o quarto, a sala e o ambiente externo, o que a gente está dizendo é que não é o frio que está lá fora que está entrando, não. Então, por isso essa é uma expressão errada. É o fato de o quarto estar a uma temperatura maior do que o ambiente externo e o calor está fluindo do ambiente interno para o ambiente externo. Por quê? Porque o ambiente externo está a uma temperatura maior. Então, é o calor que está fluindo do quarto para o ambiente externo. Logo, se o calor está saindo do ambiente interno, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que aquele ambiente diminua a sua temperatura e aí ele começa a esfriar. Então aí você vai sentir que de fato o seu quarto, a sala vai ficar mais fria. Então essa justificativa que você tem que dar para essas expressões que são inadequadas. Roupa é quentinha para o frio não entrar. E aí é só você tentar juntar todas essas ideias que estão formuladas e ver qual das alternativas é mais condizente. Então, a primeira vai dizer que roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa. Então, a roupa absorve temperatura. Absorver é uma palavra que é um verbo que vai dizer que você vai ter aquela quantidade, né? Se a gente não absorve uma quantidade de temperatura. O que a gente absorve é energia. Então, temperatura é uma manifestação desta energia que a gente contém, ou seja, a temperatura é um conceito que a gente define para responder que o nosso corpo tem uma energia interna de tal valor associada a uma tal temperatura. Diminuiu a energia interna, vai diminuir a temperatura. Então, não é a temperatura que é absorvida, mas sim a energia. Então, a letra A a gente já descarta, embora que em seguida vai dizer, e o frio não entra pela janela, o calor é que sai por ela, certo? A segunda parte está correta, mas a primeira parte não. Então a gente anula. Acho que dá para arriscar aqui. Então essa aqui está errada. Então roupa não fornece calor por ser um isolante térmico, certo? E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Então não é a temperatura que sai, é o calor que sai. Então, se a primeira parte está correta, a segunda parte não está. Então, a gente anula essa parte também. Essa alternativa também. Roupa não é uma fonte de temperatura e o frio não pode entrar pela janela. Roupa não é uma fonte de temperatura, certo? E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Então, o calor está contido. Então, calor, como eu havia dito, é energia que está sendo transferida. Então, nenhum corpo contém calor. Ele vai conter energia interna. Então, essa segunda parte aqui também está errada.
A letra D, calor não está contido no corpo, certo? Sendo uma forma de energia em trânsito, certo? De um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura, certo? Então essa aqui está correta. Então vamos ver a letra E. Calor está contido no corpo da pessoa, calor não está contido, então a gente sabe que o calor é energia de transferência, foi o que a letra D falou. Então essa aqui vai estar errada. Então a resposta correta é a letra D. Calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, pessoal, é uma questão conceitual importante. Tem grandes probabilidades de cair uma questão assim, dessa forma, porque é a base, né, da termodinâmica, é você entender que o fluxo de calor é num corpo do mais quente para o mais frio, e o calor não é uma substância ou uma energia que um corpo vai adquirir, né? É uma energia que está em trânsito. Então, exatamente, boa pergunta. A gente não observa esse calor. De fato, esse calor ele é uma energia, então é uma definição que a gente vai utilizar na física necessária para responder questões integrantes, como por exemplo, o fato de você ter corpos de temperaturas diferentes, você deixar eles unidos e ao final de um certo período de tempo, eles vão ter a mesma temperatura, eles vão estar em equilíbrio térmico. Então, como é que você explica essa mudança de temperatura dos corpos em que ambos, após um certo período de tempo, vão ter a mesma temperatura? Então, alguma coisa fluiu de um corpo para o outro. Só que antigamente a gente entendia essa questão de fluxo, que aí chamavam de calórico, como sendo uma substância que saía de um corpo para o outro. Mas no fim a gente observou que eu posso isolar por algum material, uma folha de papel, e aí você vai ver que eles vão chegar à mesma temperatura após um tempo. Então, se eles estão separados numa folha de papel, essa substância é o que? Ela é invisível e penetrável em qualquer material. Então, isso rompe essa ideia de calórico como uma substância. Então, esse conceito ele vai ser definido, né, como sendo uma quantidade que é uma energia. Então, uma energia ela é algo como uma radiação térmica. Então, o calor aqui atua como uma radiação térmica. E aí essa radiação ela é capaz de ser transferida de um corpo para outro. E aí ela é transferida independente de algum meio. Então, você não precisa ter nenhum meio material para que essa energia seja transferida de um corpo para outro. Então, você vai interpretar aqui como sendo uma quantidade que é chamada de energia, e essa energia ela independe do meio ambiente e independe do que esse meio ambiente está preenchido. Então, ele pode estar preenchido com alguma substância ou não. Essa energia vai ser transferida. Você pode ter divisórios quanto for, ela vai ser transferida e ela vai ser atravessada, ela vai atravessar qualquer material. Então, você não consegue mensurar essa energia como sendo uma substância material, mas é algo mais abstrato que a gente entende que ela existe. Então, da mesma forma como a gente discutiu energia mecânica lá nas leis de Newton
e era um conceito necessário para a gente entender alguns fenômenos que existiam, não era apenas uma ferramenta matemática a mais, não, era um conceito necessário para a gente entender alguns comportamentos que a natureza apresentava. Então aqui é da mesma forma. Eu não sei se eu consegui explicar, responder a tua pergunta, mas essa é a ideia. E essa é a forma como a física encara, entendeu? Esse problema. Pode falar. Sim, mas não na forma de calor, na forma de energia interna. Aí é onde está uma diferença sutil. E isso é a primeira lei da termodinâmica, né? Mas aí hoje a gente não vai ver essa primeira lei da termodinâmica. Mas a primeira lei da termodinâmica vai dizer que você tem energia interna é igual a trabalho que um corpo executa menos o calor. Agora isso é difícil escrever um que aqui. Menos o calor que é a energia transferida nesse processo. Então isso aqui é a primeira lei da termodinâmica. E esse representa justamente a energia interna. Mas aí a gente deixa essa discussão para uma próxima aula e a gente pode ver a primeira lei da termodinâmica, porque ela foi construída de forma bem mais detalhada. Certo? Então vamos partir para essa segunda questão, que ela também está relacionada com o conceito de calor, né? Então, questão 74 é em 2016, prova amarela. Então, aqui foi a primeira aplicação ordinária, normal. Então, nós temos, no experimento, o professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam, categoricamente, que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Então, o aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Então, antes de ler as alternativas, a gente vai entender qual é o problema, né? Você tem duas bandejas, uma de plástico e outra de alumínio, e elas têm a mesma massa. E o professor pede que os alunos avaliem a temperatura das duas bandejas, né? Usando para isso o tato. Então, eles vão tocar nelas. Então, se vocês fizerem essa experiência em casa, vocês vão ver que a bandeja de alumínio ela vai se encontrar mais fria, né? Uma temperatura mais baixa do que a de plástico. Aí ele pega, como segundo exemplo, coloca cubos de gelo sobre as bandejas e vai perguntar aos alunos qual é a taxa de derretimento do gelo para a bandeja de alumínio e a de plástico, ou seja, em qual das bandejas o gelo será derretido em um tempo mais curto ou um tempo mais longo. Então, essa é a pergunta. Então, os alunos vão responder o quê? Né? Então, tem que responder de forma correta. Então, vai dizer que o derretimento ocorrerá mais rapidamente, na letra A, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Na letra B, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio. Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a de alumínio. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a de plástico. A letra E, com
com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. Então, pois bem, o que a gente observa primeiro é que a bandeja de alumínio está mais fria, né? Então a gente toca e vai observar que está mais fria, e a gente vai observar e não vai saber explicar o porquê. Vai só observar que está mais fria, e é uma sensação térmica nossa do tato. Mas se a gente pensar dessa forma e dizer, ela é mais fria, e a gente utilizar o conceito de calor que a gente utilizou anteriormente, e dizer, se eu botar gelo na bandeja mais fria, se ela está mais fria, o gelo também está frio, então a troca de calor quase não vai existir, porque eles vão estar quase no equilíbrio térmico. E aí a de plástico, como ela vai estar mais quente, eu vou dizer, então o gelo vai derreter mais rapidamente na bandeja de plástico, porque ela está mais quente do que a bandeja de alumínio. Só se a gente fizer essa experiência, a gente vai observar o contrário, que na verdade não é isso que acontece. O gelo vai se derreter mais rapidamente na bandeja de alumínio. E aí a gente precisa agora entender o porquê a gente sente a bandeja de alumínio mais fria do que a bandeja de plástico. Por que isso? Elas podem, na verdade elas estão à mesma temperatura, porque elas estão na temperatura ambiente. Então, se elas estão no laboratório, o laboratório está a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, as bandejas vão estar a 25 graus Celsius. A questão é que as bandejas possuem condutividades térmicas diferentes. Então, esse é um conceito que também vai surgir na física, principalmente na termodinâmica. E esse conceito de condutividade térmica está relacionado às propriedades do material. Então, é como se fosse um conceito mais relacionado com a química, com as propriedades materiais do objeto. Então, a condutividade térmica, como o próprio nome já diz, é a capacidade que um corpo tem de absorver calor ou ceder calor. Então, se ele tem uma condutividade térmica alta, ele tem uma capacidade maior de absorver calor ou também de ceder calor. Então, é por isso que as nossas panelas para cozinhar os alimentos, elas são de alumínio, porque o alumínio tem uma condutividade térmica boa comparada a outros elementos químicos, né? Assim, se ele tem uma capacidade térmica maior, ele tem uma capacidade térmica de ceder calor mais rapidamente ou absorver calor mais rapidamente. E aí a questão de que se vai estar mais frio ou mais quente, aí vai depender da relação da temperatura entre o seu corpo e o material, né, que você está tocando. Então, logo, quando você coloca o copo de gelo na bandeja de alumínio, como ela tem uma capacidade térmica maior, nesse caso de ceder calor. Por que ceder calor? Porque um gelo ele está a 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água, no mínimo a 0 graus Celsius, e o alumínio vai estar em torno de 25 graus Celsius. Então ele vai estar mais quente, então ele vai ceder calor para o gelo, e o gelo absorve esse calor, e aí sua temperatura aumenta e ele começa a derreter, e aí ele vai derreter de forma mais rápida do que a bandeja de plástico. Então a alternativa correta é a letra A, certo? Se vocês lerem as outras alternativas, vocês vão ver que existe inconsistência. Mais rapidamente na bandeja de plástico, não. Por quê? Porque o plástico ele tem uma condutividade térmica menor do que a do alumínio. Então, o tempo de derretimento do gelo será mais longo, certo? Então, aqui está errado. Mais rapidamente na bandeja de plástico, como já foi dito. A letra D, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a de plástico. Não, não é menor, é maior que a do plástico. E letra E, com a mesma rapidez nas duas bandejas, não é com a mesma rapidez, porque a gente já viu que o alumínio tem um derretimento mais rápido do que a de plástico.
Então, pessoal, dúvidas, perguntas? Sim, aí nessa questão a gente tem uma expressão matemática para esse calor que é cedido ou absorvido por uma substância. Então, que a gente irá necessitar dela, né, para responder essa próxima questão, que é a questão 76. Eu respondi ela, está aqui. A resposta dela está aqui, a solução, mas por questão de tempo eu não vou falar da solução hoje, né? Eu posso deixar essa solução no Classroom com esses slides para vocês e a aula gravada. Vocês dão uma olhadinha, mas vocês vão ver que a expressão é essa aqui, a equação 1, né? Ela vai dar calor que um corpo absorve ou cede para uma substância com a dada massa M, C a capacidade térmica e ΔT a variação da temperatura que esse corpo vai sofrer. Então essa é a expressão, e a expressão que vocês têm que decorar para utilizar elas nas provas do Enem, certo? Então ela vai ficar aí essa solução como auxílio para vocês responderem essa questão 76 do Enem, prova amarela, Enem 2016. Então, pessoal, eu não quero passar do tempo. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas,